Ok, pessoal, bom dia a todos. Que legal que nós estamos aqui para mais esse momento, né, de aprendizagem mútua. Eu diria que sempre nós aprendemos, né, quando a gente está interagindo, né, com vocês e então a aprendizagem acontece dos dois lados, né? E eu me sinto grato por proporcionar também esse momento, né? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez nós vamos trabalhar o conteúdo da unidade 2, que vem basicamente trazer para nós os métodos, né, a história dos métodos, né, a evolução que eles tiveram até o presente momento. E diga-se de passagem que a pandemia fez apressar, né, a chegada de novas abordagens e novas metodologias que não estavam contempladas aqui no currículo, que eu acredito que na próxima versão de linguística aplicada a gente precisa incluir, né, essas novas metodologias. Né? Vocês já devem ter ouvido falar das metodologias ativas, e hoje eu quero abrir um momento para que não está no programa da unidade 2, mas gostaria de incluir, né, esse tópico das metodologias ativas aqui para a gente trabalhar e até apresentar no seminário. Eu justifico essa minha escolha, por quê? Porque é isso que a gente está vivendo no momento, né? Você deve já estar trabalhando no modelo remoto, deve estar empregando muitas ferramentas da internet, né? Alguns que você já domina, manipula, outras que você está vendo tutoriais no YouTube, tá recebendo treinamento para utilizar. E eu sempre digo que nós nunca vamos dominar todas as ferramentas, mas nós podemos, pela circunstância, aquelas que a gente necessita, a gente utilizar, né, e treinar o uso delas. Então não precisamos dominar todas, mas aquelas que atendem às nossas necessidades, nós precisamos treinar o uso e utilizar. Beleza? Sejam todos bem-vindos aqui. Eu estou já vendo algumas pessoas aqui no bate-papo. Eu coloquei aí de cara, tá bom? Dois links aí, tá bom? É, a primeira enquete é sobre as metodologias centradas no estudante. Não sei se você lembra que a gente viu, né, na primeira unidade sobre, né, as teorias de aprendizagem de línguas. Nós vimos ali as pedagogias já centradas no estudante. E eu coloquei uma perguntinha lá para você escolher. Pode escolher mais de uma resposta nessa primeira enquete, tá bom? Você vai lá, porque daqui a mais tarde eu boto o resultado aqui na tela para vocês, ok? A outra enquete é sobre a sala de aula invertida. Eu quero saber se na sua concepção, você pode até deixar para votar mais tarde, enquanto a gente vê logo essas primeiras informações aqui, esses primeiros conceitos aqui sobre é, abordagem, método, técnica, tá bom? Porque ele pergunta: a sala de aula invertida é um método, é uma técnica ou é uma abordagem? Bem bacana, né? Pensar nisso vem daí, tá? Professor, eu ainda não ouvi falar da sala de aula invertida. Hoje você vai conhecer essa, essa, no, essa, essa nova forma de trabalhar a sala de aula. Não vou entregar aqui logo a resposta, tá bom? Mas essa nova forma de trabalhar a sala de aula, tanto remota como presencialmente, tá bom? Então é isso. Vamos então dar início aqui, né? Bem, nós iniciamos aqui com, né, as concepções de método proposto por Edward Anthony, e posteriormente ampliado e foi tido uma compreensão diferenciada por Richard e Roger. E aí nós vamos nos deter, né, em alguns desses métodos e abordagens, falando das características principais e a aderência que eles tiveram no ensino de línguas, tá bom? Então vamos que vamos. Bem, a,
Edward Anthony, ele foi um estudioso dos métodos, né? Ele tentou colocar isso de forma científica, né? E na abordagem dele, ele construiu um modelo que ele vinha de approach, que é a abordagem, descendo para o método e finalizando na parte mais específica o passo a passo, né, chamado de técnica. Então, para Anthony, no seu modelo, você já deve ter lido, né, isso no material, a abordagem diz respeito a aquilo que o professor, né, tem sobre, ele conhece sobre teoria da linguagem e teoria da aprendizagem de línguas. Então, todo esse arsenal de informação, de conhecimento, vai orientar a prática dele, né, para ele escolher o método. Então, toda vez que o professor vai para a sala de aula, ele tem em mente uma forma de trabalhar o conteúdo. Então, ele tem um método. O método dele, ele pode ser um método de sucesso ou um método que pode vir a não render os frutos necessários de aprendizagem. Então o professor ele pode depois fazer a avaliação e alterar o método, mas certo que o método que ele usa, os métodos que ele vai estar utilizando, eles sempre têm relação com aquilo que ele conhece sobre as teorias de aprendizagem, né, de aquisição de idioma, por exemplo, no caso do professor de inglês, de outros idiomas, de outras disciplinas, o que ele sabe sobre, né, aprendizagem, né? Então, e finalmente ele vai escolher, né, uma técnica para implementar, né, esse método. E a técnica é mais ou menos para ele checar se realmente a aprendizagem aconteceu, né? Um exemplo seria a técnica de pergunta e resposta, né? Você expõe, por exemplo, usa o método, né, do método tradicional da expositivo, e aí você usa a técnica para perguntar se a pessoa uma coisa sobre o tópico, e a pessoa responde e você diz, realmente houve aprendizagem. Então, é a técnica, né? Ele usa aí a técnica. Bem, o Richard e Roger, grandes linguistas e estudiosos aí dos idiomas, eles proporam uma contraposição, né? Tipo assim, se opuseram a esse modelo e eles entenderam que o método, depois, posteriormente, isso é chamado de metodologia, e hoje isso aderiu muito, viu? Porque hoje a gente fala de metodologias, né? Então, isso tem relação muito com esses estudos aí. Então, o método ele está em primeiro lugar, é como se ele fosse o maior, o topo maior, como se fosse um guarda-chuva, e aí vai descendo para a abordagem, né? O design, né? E aí o procedure, que é o procedimento, que seria o passo a passo, né? Então, dentro do método vai estar, né, as teorias que a pessoa tem sobre a aprendizagem de línguas, né? Teorias sobre a aquisição, por exemplo. O design, ele vai ter aí o que seria o método lá em Anthony, né? Vai ter os objetivos, né? O tipo de trabalho que você vai executar, o tipo de atividade. Envolve também o papel do aluno, o que é esperado do aluno, o que se espera do professor, dos materiais, né? Então é uma combinação aí. O design é o desenho metodológico, tá bom? O design é o desenho metodológico que o professor utiliza. Inclui materiais, o aluno, né, os objetivos, que é o propósito, né, da aula. Aí eles chamam isso em inglês de goals, né? E o procedure são as técnicas que o professor vai utilizar, né? Seria mais ou menos o que Anthony chama de técnica, né? Ele chama de procedimento. Porque eles mostram também que dentro
do procedimento, você tem também um passo a passo, né? Olá, Vitória, bom dia, seja todo bem-vindo. Vai dando um oi aqui também quando chegar, que legal, né? Então, obrigado aí pela acolhida. Então, essas concepções, elas vão se desenrolar muito, né? Então, tá aí, né? A metodologia, ela é esse conjunto todo da abordagem, do desenho metodológico e do passo a passo, do procedure, né? Tudo isso forma o que eles chamaram de metodologia. Metodologia é tudo isso daí, tá bom? Então, ela contém esses três elementos principais. Então, ao invés de perguntar qual é a sua abordagem e o seu método e sua técnica de ensino, pergunta logo para a pessoa qual é a sua metodologia para ensinar. Aí a pessoa vai falar da abordagem dela, né, do desenho que ela utiliza e do passo a passo. Então ela fala da metodologia. Eu acho isso daí, e eu não nego, tipo assim, eu não escondo, que eu compreendo essa proposta do Richard e do Roger como realmente bem holístico, bem integral, né? Por isso que a gente viu uma revolução nos livros de línguas depois disso daí, porque você via os livros trazendo, né, mesmo separando as habilidades, mas de forma integral apresentando o conteúdo, né? Então é isso. Pessoal, quem já votou, oh meu Deus do céu, quem já fez a votação, você que está chegando agora, eu tenho duas votações para você, tá certo? Para você fazer. Tira um tempinho, eu estou abrindo aqui um parênteses aqui, para você votar lá. Eu quero que você vote, tá certo? São duas enquetes, eu quero ver aqui o resultado delas para eu estar comentando, tá bom? E ela é para você que é professor, futuro professor de inglês e futuro bom profissional, né? Porque eu acredito que os professores que saem da SEAD, eles saem com uma base muito boa, né? A gente precisa depois fazer uns estudos, né? Longitudinais para a gente colher essas informações e mostrar que tem um celeiro aí de bons professores, né, de inglês saindo aqui da SEAD, né, porque nós temos um conjunto de coisas que eu acredito que contribui para você sair daqui, né, bem preparado. Professores, né, preparados aqui, nós temos uma equipe também pedagógica, técnica que ajuda, você tem as ferramentas da internet para pesquisar quando o professor pede. Então, os tutores que acompanham você, né, e tenta ajudar na medida do possível, dentro das condições. Então, eu acredito, limitações a gente tem, mas eu acredito que a gente tem um potencial aí bacana para sermos bons professores, né, e é nisso que eu acredito e posteriormente a gente pode estar vendo esses resultados aí quantificados e qualificados também, de forma qualitativa também, estudos aí apresentando, né? Esses professores aí da SEAD, do Centro de Educação à Distância. Então, só que fechando esses três, metodologia, o maior, né? Qual é a sua metodologia? Aí você... Então, as posições teóricas, né, as crenças sobre ensino, linguagem, aprendizagem, os fatores sociais, objetivos do curso, esse conjunto aí, eles fazem parte da abordagem, né? Ao abordar uma sala de aula, você está também levando com você todas essas questões aí, né, embutidas. Elas estão mais no nível da mentalidade. Eu digo, por exemplo, que a gente mudar uma metodologia, primeiro precisa a gente mudar a mentalidade. E eu sei que é difícil mudar, mas não é impossível. Por quê? Porque nós somos de uma geração que fomos treinados, educados por professores com aquelas metodologias altamente tradicionais. Então a gente vai, aos poucos, alterando a mentalidade e isso faz a gente mudar a metodologia, né? A nossa metodologia.
Aí tem a ver também com o desenho. Você leva também na sua metodologia o desenho, a sua forma de ensinar, bem específico seu. Se eu entrar, né, eu estiver acompanhando 5 alunos e eu entrar em 5 salas de aula durante com esses alunos, eu dou, por exemplo, um tópico lá para ele trabalhar na sala de aula, pois eu terei 5 aulas diferenciadas dentro da temática trabalhada. A temática vai estar ali sendo utilizada, mas porque a metodologia ela tem tanta especificidade e tanto de você nela que termina sendo algo muito, muito particular, né? Mesmo que, por exemplo, eu digo, olha, você precisa fazer uma atividade em grupo com essa temática aqui. Todos vão fazer o trabalho em grupo, mas a forma também como você vai até gerenciar essa atividade em grupo, ela tem algo, né, muito particular das pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso é que a metodologia, ela sofre, né, essa influência do agente, do professor, né? Então, bem pensado aí nessa questão do design, né? E os procedures aí são os procedimentos, é o passo a passo, né? Quando você, por exemplo, executa uma atividade ou uma técnica, por exemplo, de repetição para treinar a pronúncia, por exemplo, tá bom? Então tá aí. Então, nessa perspectiva de Roger, nós temos uma metodologia, né? E dentro dela você vai ter aí um conjunto, né? Dentro desses procedures hoje, é isso que eu falei bem no início, a gente vai fazer um arranjo, tá bom? Sobre os tópicos do seminário, e depois eu vou passar isso para o pessoal os meus professores tutores, colegas, para eles verem uns tópicos que a gente vai estar acrescentando, tá bom? Dentro desses procedures, a gente tem também, né, algumas ferramentas hoje que nós podemos utilizar, né, na sala de aula, né, na sala remota até. Então, a gente vai incluir também outras ferramentas. Então, vamos continuar aqui. Tá aí, método entender aí como uma metodologia, tá bom? Lá no topo. São um esquemazinho para você mentalizar ou ficar, né, na sua mente como o que é essa concepção de Roger, a metodologia. E qual é o conceito de metodologia? Não tem conceito. A metodologia para Roger é esse conjunto aí que forma a metodologia, tá certo? Approach, Design e Procedure. Todos esses conceitos aí, esse conjunto de conceitos é que forma o quê? A metodologia. Então, é diferente de Anthony. Anthony ele tinha um conceito para metodologia, um conceito para approach, para técnica, tá bom? Para método. E ele não, isso não. A metodologia é essa arrumação toda aí, é que forma a nossa metodologia, o método, né? Então tá aí para você apreciar, beleza? Nós vamos passar uns três modelos aqui, tá bom? Mas antes disso, eu coloquei aqui para você os links. Eu quero que você vá votar lá, tá bom? Dá o seu voto lá. Depois eu vou estar pegando aqui as respostas. Eu queria aqui dizer, eu vou estar disponibilizando o livro. Eu acho que eu terminei esquecendo o livro sobre ferramentas de internet para professores de inglês. Esse livro, eu compilei uma série e coloquei da melhor maneira possível para você conhecer a ferramenta e estar trabalhando. Eu olhei aqui nessa plataforma, se eu poderia acessar uma página externa e passar para vocês, porque eu tinha um tutorial aqui de uma ferramenta para mostrar para vocês, mas não tentei aqui, não consegui. Oswaldo, se você depois puder ir lá no WhatsApp e me dizer se eu posso, por exemplo, mostrar uma página da internet e mostrar ela bem aqui no lugar do slide,
porque eu poderia mostrar aqui um tutorial que é muito importante para a gente, na hora que eu for falar da metodologia ativa, a sala de aula invertida que eu vou colocar aqui hoje, pessoal. Beleza, então a gente vai depois disponibilizar o livro, tá bom? Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui. Você, dentro da sua experiência, o que você já ouviu ou já experimentou na sala de aula, o professor mesmo de inglês lhe treinando, né? Você consegue lembrar de alguma técnica específica que o professor utilizou para você aprender um conteúdo de inglês? Escreve aqui no chat. Ó, você pensa agora, pensa primeiro um pouquinho aí, uns 30 segundos, não tem problema não. Eu esperar aqui. Pensa um pouquinho aí. Lembra de alguma técnica que o professor usou com você? Pode ser lá da educação, ensino fundamental, ensino médio. Uma técnica que ele muito bem, já vi aqui. O uso de música em inglês, né? Olha aí, né? Ele usando a música para você aprender um conteúdo. Vai botando aí alguma técnica aí. Às vezes dentro da música tem outras subtécnicas que a pessoa usa, né? O uso de imagens para associação. Que legal. Olha aí como você consegue aí, né, lembrar de técnica, tradução de texto, técnica sim, a técnica mais utilizada, foi utilizada bem no Grammar Translation, né? Olha, diálogo entre alunos, entre os pares aí, técnica para levar o quê? A fala, ao speaking, né? O diálogo aí como uma técnica aí E dentro dessa técnica você tem outras subtécnicas aí, né? Imagine que o diálogo você pode, né? Você pode usar o modelo roleplay, né? Que é a troca de papéis aí, né? Olha aí, a repetição, né? Fazer repetir verbos irregulares. 2 cópias por aula. Meu Deus! Sério, acontecia. Agora eu achei aqui uma bem evoluída, né? Que seria a gincana, né? A gincana como sendo, né, eu colocaria a gincana não como uma técnica, mas assim ela é como aqui no modelo da metodologia, como um desenho para você organizar, né, e obter o aprendizado, né? Porque dentro da gincana você tem várias atividades aí, viu? Então ela seria o design, seria um desenho aí, né? Seria, na verdade, um método aí que dentro dele tem outras técnicas para você aprender um tópico, né? Eu lembro que quando nós iniciamos os projetos, isso nos anos 90, eu ia falar isso mais na frente, mas vou falar aqui agora. Nós começamos os projetos interdisciplinares. Aí pegava um tema, né? E aí nós dividíamos entre os alunos, e os alunos iam pesquisar para apresentar. Aí eles faziam várias coisas, mas a gincana era uma delas aí de competição de conhecimentos e tudo, ela fazia parte, né? Geralmente ficava entre a culminância e a apresentação final desses resultados, mas os projetos interdisciplinares, eles vieram também para alterar esses pequenos, né, esses modelos aí de técnicas de ensino. Mas muito obrigado aí pelos exemplos aí de técnicas, né? E os professores sempre fazem isso, né? Para uma outra forma, ninguém falou assim, mas, por exemplo, você organizar a turma em círculo, em grupo. Isso são técnicas aí que você utiliza de agrupamento para você trabalhar fazer uma tarefa, né? Executar uma tarefa. Então, organizar. Então, por quê? Porque você acredita que ali seria a melhor forma para haver interação, para haver compartilhamento de ideias, né? Então, é mais ou menos por aí.
Beleza aí, obrigado aí pela. E não esquece lá de votar, mas daqui a pouco eu vou estar vendo aqui o resultado. É, eu queria, deixa eu só ver bem aqui o próximo. Pronto. É, então, rapidamente, vou passar aqui o The Grammar Translation, que é o gramático tradução, que o professor de línguas usou por muito tempo e alguns professores ainda usam e gostam desse método. E eles defendem pelas razões que eles sustentam como sendo um método prático para aprender um idioma, ou no caso aqui a língua inglesa, né? As principais características desse método é que as aulas elas são ministradas sempre, como eu estou falando aqui com vocês, na língua materna. Não se usa a língua estrangeira somente quando você vai ler alguma coisa, né? Mas geralmente as instruções todas são dadas na língua materna. A outra característica dessa é que a lista de vocabulário e regras isoladas de gramática são ensinadas para nesse. Então, tem momentos específicos, né, da aula. A aula é toda dividida em pedaços que, em um certo momento, você vai estar fazendo, ensinando vocabulário, lista de vocabulário e regras da gramática, né? Há uma ênfase muito grande na leitura e na análise gramatical, né, da estrutura da língua, né? Lembra do behaviorismo lá? E os exercícios de tradução da língua segunda, da língua alvo, para a língua primeira, que é a língua materna. Alguém falou bem aqui sobre 2 cópias por aula, fazer 2 cópias. Era porque o aluno não tá querendo aprender, pois vai copiar 2 vezes, que eu quero ver se tu não aprende. Porque é mais ou menos essa ideia também, né, Ariane? Olha aí, vamos ver agora como é que o Grammar Translation Method, que é o método, né? Como é que ele é compreendido dentro dessa perspectiva aqui de approach, de abordagem, desenho e procedimento, né? Então, a abordagem para um método como esse, a pessoa compreende que a visão da linguagem ela é estrutural, ela está organizada em estruturas fonológicas, unidades gramaticais, e para ter compreensão dela precisa da tradução, é necessário fazer lista de vocabulário e regras gramaticais para estudar. Então, a pessoa que utiliza um método como esse aqui, na sala de aula, a abordagem que ele tem é por causa disso aqui, tá bom? Então, como é que vai se organizar, né, o sequenciamento didático do professor? Como é que ele organiza essa sequência de unidades de estudo? Bem, o modelo do currículo é estrutural, ou seja, tem lista de estruturas de, de sequenciamento gradativo, né, de menor complexidade para maior complexidade, tá bom? Durante o período do curso, né? Ou seja, começa a partir sempre do mais fácil. Por isso que nós começamos a partir do verbo to be. Aí depois, a gente estudando, já percebemos que o verbo to be é uma das partes mais complexas da língua e não da mais fácil, né? Quer ver um exemplo? Como é que você diz assim, eu tenho, é, eu tenho 42 anos de idade, a minha idade, por exemplo, né? Aí eu digo assim, eu tenho 42 anos de idade. Aí você vai tentar dizer isso em inglês, assim, eu vou colocar bem aqui no chat, viu, pessoal? I have 42. Eu não dei minha idade direito, viu, pessoal? 42 years old. Olha aí a frase. Geralmente você vai dizer assim, ó, I have 42 years old. Aí, por que você vai falar isso? Porque que na língua portuguesa você usa o verbo ter para falar de idade. Mas em inglês é o verbo to be, é o verbo ser, o verbo estar, né? Eu estou com 42 anos. Então é I am. O correto. I am 42 years old.
Pegaram aí? Então, para você ver que o verbo to be nem sempre, ele não é o mais fácil da língua inglesa. Ele é uma unidade de estudo complexa, viu? Mas o professor começa por esses vem daí, por causa que eles, pelo gramática e tradução, passou-se a ideia de que era o mais fácil, viu? O procedimento, né? A apresentação de uma regra gramatical, seguida de uma lista de vocabulário, uma cópia copiar duas vezes o conteúdo da aula, né? Por exemplo, identificar os antônimos e sinônimos, palavra memorizar, vocabulário, tá bom? Esse é um exemplo. Agora, enquanto eu separo bem aqui o resultado da enquete, eu vou dar 5 minutinhos aqui para você estudar o que é o áudio, o método audiolingual, o conceito de abordagem, design e procedure. E eu quero que você resuma em uma frase, depois aqui no chat, se você acredita que esse método, se você viu esse método já sendo aplicado em alguma escola, ou em alguma escola de idioma, ou se você já aplicou ele na sua sala de aula, ou se você, professor, nenhum desses dois, mas você pode também dizer assim, eu acho esse método aí impossível de aplicar, ou eu acho esse método possível de aplicar numa sala de aula que eu vou gerenciar. Então, lê aqui primeiro, e depois vai lá para o chat e coloca uma dessas respostas, enquanto eu vou aqui ver o nosso resultado aqui, tá bom? Ok, pessoal, então vamos então. O que eu pedi para você fazer era fazer a leitura lá, e aí você depois colocar aqui no chat. Eu vou comentar, então logo depois você faz isso bem daí. Vou dar um tempinho para você fazer. Pode ser que você não. Mas vamos lá, o resultado aqui da nossa, da nossa enquete, tá bom? Então foi perguntado para você, né? Quais das opções a seguir são características de metodologia centrada no estudante? É importante você entender que houve uma ruptura entre a pedagogia centrada no professor para o modelo centrado no aluno. Por isso que nós começamos a conhecer abordagens ou estratégias de ensino ao invés de método, né? Porque elas mais centradas no professor, no aluno, né? Então, olha aqui, 32% disseram que essas características de metodologia centrada no estudante são aquelas que focam nas necessidades e objetivos dos alunos. Então, uma metodologia, né, que ela foca no aluno, ela vai estar levando em consideração principalmente as necessidades do aluno. Então, imagina que, né, você tem um plano de um programa de ensino, tem um livro com 8 unidades, então ali você vai avaliar quais seriam aquelas, de acordo com o perfil de estudante que você tem, quais seriam as unidades que mais se adequam às necessidades do aluno, né, de interesse de aprendizagem, né? Outro, a maioria respondeu que é a compreender as diferenças individuais entre os alunos em uma sala de aula. Que legal, que uma boa parte já tem essa concepção, né? Que os métodos, eles precisam estar a serviço, né, das diferenças dos alunos. Por isso que você não pode pegar uma aula de 50 minutos ou uma aula de 60 minutos e falar ela o tempo todo, por exemplo, fazer essa aula expositiva, como essa que a gente está aqui utilizando, que é a fala, né, mas tentando interagir. Mas se você não usar estratégias diferentes, muita gente não vai pegar muita coisa, né? O fato da gente querer mesclar aqui com alguma atividade é para não ficar aquela coisa maçante o tempo todo, né? Olha aí, essa pesquisa é muito bacana aqui, né? Isso trouxe muita luz para a gente, a teoria, né, das inteligências múltiplas, tá bem aqui. Que os alunos eles têm diferentes maneiras de aprender. E se eles têm maneiras diferentes de aprender, logo o professor tem que ter maneiras diferentes de ensinar, né? 5, avaliar o currículo. Bom, vamos ver se de 18% aqui. Dá algum controle ao aluno, por exemplo, trabalho em grupo, ou seja, muito bem, né? Usar uma metodologia que dê ao aluno
né, de vida e poder, né? Porque quando o professor ele está na sala de aula, ele concentra o poder nas suas mãos, ele delega funções, ele autoriza sair ou entrar, ele é uma autoridade em serviço. Então, quando ele faz um trabalho em grupo, ele está colocando ali ele está observar quem é que tem perfil de liderança, ele já deixa ali um líder do grupo, ele está dividindo o poder, e ele ali vai coordenar a sequência da atividade, né? Então é por aí. Mas muito bem, esse daí foi muito bom. Vamos ver a outra eu vou deixar para depois, o outro resultado. Vou agora voltar para o meu PowerPoint. A outra enquete eu deixo para quando eu estiver falando da metodologia ativa, tá bom? Olha aí, vamos lá. O audiolingual, né, ela é utilizado, né, com o uso da língua materna diretamente, ou seja, a língua era apresentada diretamente, então, com tão pouco uso da língua materna, ou seja, é usado a língua inglesa quase o tempo todo para ensinar, você usa pouco a língua portuguesa, no caso. O material é apresentado em forma de diálogo, sempre tem diálogo, né? É mostrado as estruturas da língua, mas sempre na forma de diálogo, tá bom? E os alunos são treinados a repetir várias vezes até que eles produzam aqueles diálogos sem erro, né? Então é um método bem rígido, né? A diferença dele do gramática e tradução, eu diria que tem a ver porque ele vai estar usando a língua alvo, a língua do aprendizagem, né? As estruturas gramaticais, elas são sequenciadas por meio de contrastes e análise. Contraste de análise é você mostrar, por exemplo, por que eu digo que eu tenho 42 anos, eu uso o verbo to be e não o verbo have. Né? Aí mostrando, fazendo um contraste, uma análise disso bem aí, tá bom? Gramática e vocabulário são ensinados por analogia indutiva ou contextualizada. Tipo assim, você diz assim, você conjuga o verbo com o aluno, vamos dizer o verbo gostar, I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Aí você apresenta essa estrutura e ele tem que descobrir o que aconteceu, né? Essa mudança na terceira pessoa, né? Tem alguma mudança bem aqui no verbo? Tem, onde? Aqui na terceira pessoa. Então ele vai, por ele mesmo, né, descobrir, aí dá alguns exemplos. Então esse é o método. A pergunta que eu faço. Você já foi ensinado por esse método aqui? Você acha que é possível praticar ele numa sala de aula? Você pode botar aí no chat, tá bom? Ou qual foi a outra pergunta que eu fiz logo antes, né? Ou você resumir em uma frase o que seria esse método aqui, o audiolingual, tá bom? Para dar um exemplo bem prático, eu fui ensinado por esse método aqui, tá bom? Eu vou dizer aqui, na época, foi nos anos 1998, eu estava fazendo 99, estava estudando, já no terceiro ano de inglês ali da UESP, e nós pegamos uma professora, e eu tenho todo respeito por ela, e foi por causa dela ser tão exigente, que nós aprendemos a falar inglês em menos de 6 meses. Porque ela entrava na sala de aula, nenhuma palavra em português do início ao fim. Se você se dirigisse para ela em português, ela fingia que não estava entendendo. Mas olha, essa professora fez a diferença na vida da gente. Aí a gente corria, eu corria atrás, meu Deus, desesperado. No primeiro dia da aula, o impacto foi grande. Eu digo, pessoal, onde é que tem uma escola aqui para eu aprender inglês? Tu entendeu alguma coisa? Eu não, eu fiquei voando na aula. Aí, pessoal, esse depoimento aqui é forte. E aí todos nós, uma turma de 32 alunos, saímos da UESP, nos matriculamos correndo numa escola de línguas. Eu procurei, achei o CCAA e fizemos aquele intensivo.
Olha, eu garanto para você, mas em 6 meses nós já estávamos falando, já metade da aula lá a gente já acompanhava a professora. É, mas eu digo com verdade, foi, um, foi uma necessidade aqui. Depois a gente ficou. Olha, vou dizer aqui uma coisa para você. Algumas coisas que você não entende no momento, no futuro você vai entender. Né? Algumas coisas, até o professor está falando aqui assim, não tô, mas depois você vai saber o propósito. Eu digo, naquela hora a gente achou muito absurdo, nós ficamos, né, tentando, não entendia nada, né, mas depois a gente viu que aquela exigência foi para nós. Eu acho que o grupo que saiu dali sabia falar inglês, já sabia e foi isso, né? Pois olha esse depoimento aí, pessoal, minha nossa. Foi esse método aí, ó. Nenhum professor usou esse método na minha formação. Minha irmã de 9 anos tem aula utilizando esse método. É repetição. Olha, uma escola que usa esse método é a Wizard Teresina. Eles usam esse método aí, viu, pessoal? E o CCAA, que fechou a franquia aqui em Teresina. Eu não conheço outra escola que use esse método. O IAS Demais tem um outro método parecido, mas não é. Mas eu lhe garanto, o método audiolingual é dessas duas franquias. Do Barreto, olha aí, eles usam repetição, tem que falar inglês do início ao fim, na sala. É isso, né? E eu digo que funcionou para nós, naquela época funcionou, porque nós em 6 meses nós corremos atrás. E eu em casa, ouvindo, e eu com medo de na próxima aula chegar e perder a aula todinha da professora, porque a professora não falava não. E ela falava o inglês tão bonito, que eu também me apaixonei pelo o inglês. Que inglês bacana, meu Deus, será que um dia eu chego a falar o inglês assim? Nossa, mas fez a diferença. Hoje ela é professora lá do IFP, é a professora Francisca. Três professoras que fizeram a diferença. A professora Francisca, a professora Lina Santana e a professora querida de todos nós, né, nessa lista de professoras, a professora Eldelita. Né? Tivemos a professora Marlia, professoras de referência na nossa escola que fizeram dos primeiros cursos de inglês, eu acho que os melhores cursos, né? Puxando um saco não, viu, pessoal? Mas foi isso, viu? A British American, eita, legal, concordo. Eu já vi o material deles, eles também falam inglês desde o início, usa esse método de repetição, viu? Quem está falando é o Oswaldo, você conhece, que legal. Pois é, o British American eles usam e eles fazem isso porque eles sabem que dá efeito. Em um ano, você é para estar falando inglês, ou fala, bem bacana isso vem daí, né? Vamos para o próximo aqui, já, pessoal. Antes de eu mudar, quando eu finalizar bem que eu vou mudar para falar do seminário, aí eu vou dar uma pausazinha para você tomar uma água, uns 5 minutinhos, né, para você tomar uma água e levantar, porque também a gente fica exausto, ficar sentado, né? Aí eu vou dar uns 5 minutinhos para você tomar a água e a gente volta e inicia o novo tópico, tá bom? O método direto, né? Olha aí, Direct Method. Ele é bem parecido com o audiolingual, né? A linguagem é principalmente a fala, né? Eles consideram a fala, ou seja, tudo que você faz é para falar o idioma, né? Ele é chamado de método direto porque ele não há uso da língua materna, igual o audiolingual, né? Agora eles usam muito objetos, realias, que são objetos reais, né? A língua nativa nunca deve ser usada, né? Então, o aluno estuda no conteúdos com a mediação do professor e ali, né, ele apresenta as situações de fala, né? No supermercado, esperando o ônibus. Você vai ver várias situações, que linguagem, que diálogo é usado nessas situações. E ali o aluno ele é exposto à língua e é trabalhado. Então ele lê em voz alta, pratica a conversação, faz esse exercício de preencher pedaços que não tem. Eu acho que aqui deve ter algum exemplo, deixa eu ver se tem de exercício. Tem não, eu não botei não, mas no material de vocês tem. Um modelo de exercício que é o chamado de fill-in. Fill-in é o exercício que vem, a frase tem um traço, e ali você completa com a palavra mais apropriada. Aí você tem que ter estudado para poder saber
qual seria a palavra mais adequada? Pode ser um verbo, um substantivo, um adjetivo, tá bom? Esse método direto, ele foi usado muito pela aquela linha de escola que eu estou querendo aqui lembrar o nome dela. Eles usavam muito esse método, foi o pioneiro, né? E não teve muita aderência. E aí nós chegamos àquilo que nós tratamos na enquete. Depois desses estudos, desses métodos, com a forte presença do professor e a orientação dele passo a passo, ou seja, o aluno não tem autonomia, aí chegamos no movimento das abordagens, tá? E as abordagens, elas assumem um novo significado. E a Communicative Approach é uma abordagem que ela centra-se, basicamente, todas as técnicas, as estratégias, a forma como o professor se aproxima para ensinar, coloca o aluno como centro da aprendizagem, né? Ele é o ator e o professor fica só nesse modelo de coadjuvante. Então, é muito importante você entender que quando a gente fala de abordagem de ensino e método de ensino, elas se diferenciam basicamente nisso, porque as abordagens, ela coloca o aluno como no centro das técnicas, das estratégias de ensino, e o professor fica como um papel ali secundário, coadjuvante, tá bom? Então, a abordagem comunicativa, ela sugere um foco em todos os componentes. Então, gramatical, né, sociolinguístico, estratégico, né? Por exemplo, mostrar que a língua ela tem muita relação com a cultura, né? E que, por exemplo, algumas formas de você falar pode se tornar ofensivo, né? Não é porque está escrito ali que você pode chegar e falar a frase para a pessoa, né? Ela pode ser, dependendo da situação lá, ser ofensivo, né? Técnicas de linguagem, né, são utilizadas para envolver o aluno, né, no significado que uma frase pode assumir, dependendo do contexto. É o aspecto funcional, né, para fins significativos. Um exemplo seria um good morning, a forma como você fala good morning, a entonação que você dá pode ser um cumprimento, ele vai ser uma observação, uma repreensão até, né? O IASE, eu imagino, ele realmente tinha bons métodos. Eu conheci uma professora que era de lá, eu não cheguei a estudar, mas eu li e peguei alguns materiais do IASE, e eles tinham uma metodologia muito mesclada, que variava do diálogo para a leitura, né? Trabalhos em grupo, um material realmente muito bom. Então é isso, pessoal. Então aqui você nas técnicas, na abordagem comunicativa, o professor ele vai usar uma infinidade de procedimentos para levar o aluno a se comunicar. O projeto maior, o propósito maior da Communicative Approach, que é essa abordagem comunicativa, é levar o aluno a falar a língua, fazendo uso dos mais diferentes meios para que ele venha a falar o idioma, né? Então ele vai usar até técnicas e métodos lá dos métodos tradicionais, desde que isso envolva o aluno para ele se envolver numa situação de comunicação, tá bom? Então, basicamente, o que centraliza aí é a comunicação como sendo o objetivo, né? Eles falam bem aqui no 3, lá em cima, lá, um foco no fluxo dos alunos de compreensão e produção e foco na precisão e produção são vistos como princípios complementares. Então, nesse procedimento aí, traduzindo em outras palavras, ele está mais preocupado no que você fala do que na forma como você fala. Então, ele está mais preocupado em saber se você consegue falar do que se você está falando na forma corretinha, gramaticalmente correta, né? Isso daí só são aspectos secundários que podem ser corrigidos posteriormente, mas
Você está falando uma coisa, o professor vê você, ele sabe que você está falando e cometeu um erro de gramática. Ele não vai lhe corrigir na hora. Ele deixa você falar e recebe você, responde, e no momento futuro ele vai fazer uma observação. Olha, isso vem daqui. Ele não lhe corrige na hora. Por quê? Porque a preocupação é levar você a falar. Não é como você está falando corretamente ou gramaticalmente, mas se está havendo um fluxo de entendimento entre o ouvinte e o falante. Beleza, pessoal? Esse daí, diga bem aí se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Bota um yes ou um no, mais ou menos, professor. Joga aí no chat, eu não vou me ofender se eu dizer, não, professor, não estou entendendo, está falando grego. Aí a gente tenta mostrar aqui, alterar, tá bom? Que o mais importante é você tentar pegar o máximo que puder daqui, né? Ok, oh yes. A Ariane colocou aqui, tipos estrangeiros quando não usam conectivo. É verdade, né? Eles realmente, você, você não estranha, você está mais preocupado com o que ele está falando, está entendendo, né? Esse, então não vai estar, né? Ele não usa o conectivo, isso não prejudicou a compreensão. Se não prejudica a compreensão, tá tudo ok. Uhum. Olha, eles não falam corretamente, você está corretíssima. Eles até dizem assim pra gente, Raimundo, quando a gente vê assim, uma pessoa falando bem corretamente inglês, a gente já sabe que ele não é americano ou que ele não é inglês. Porque os americanos, eles falam muito errado, assim. Você vê assim nesses vídeos aí, eles falando, meu Deus do céu. E aí você corre para a gramática e tá aí a gramática. Será que alteraram a gramática de ontem para hoje? Não, tá lá na gramática, ainda tá. É porque é isso, a língua formal, a língua informal, ela é cheia de erros, né, gramaticais, mas o que é mais importante nessas, o que regula, né, essas interações é o sentido maior, a compreensão e não as regras da gramática, né? Beleza, obrigado pelo feedback aí, pessoal. Tá bom? Vamos continuar aí. Olha aqui dali que vocês, aquela resposta lá, olha aí. A Communicative Approach, ele é um exemplo aí de Centered Learning Instruction. São instruções, né, metodologias que colocam o aluno no centro. Ó. O foco é nas necessidades e objetivos dos alunos. Lembra isso lá da enquete? Avalia o currículo de acordo com os estilos e preferências dos alunos. Cria uma atmosfera de apoio, não temerosa e não defensiva. Sabe por que muitas vezes a pessoa fica com medo de falar? É porque ele acha que o professor vai corrigir ele, aí fica travando, né? Então, quando você tiver em alguma interação com o professor de inglês, não fique preocupado que não vou lhe corrigir, não. Eu quero saber se você está falando, tentando falar, eu fico mais querendo ter isso daí, não saber se você está falando em inglês. Né? Oferece aos alunos escolha no tipo de conteúdo, dá algum controle para o aluno, por exemplo, trabalha em grupo. Lembra lá da enquete lá? Beleza? E então, nisso daí nós estamos falando de abordagens interativas. As abordagens interativas, elas levam o aluno a interagir com o professor, né? Ele está se comunicando, né? Então, uma sala de aula interativa terá mais conversa do aluno e menos conversa do professor. Os alunos têm a oportunidade de interagir com o professor e com os outros alunos. Por que, pelo menos, eu digo hoje, né? Quando você for para a sala de aula, nunca esqueça disso bem daqui, dessa aula aqui de linguística aplicada. Reserve, pelo menos, metade da sua aula para atividades em dupla, em grupo. Nunca dê 100% da sua aula só você escrevendo lá no quadro ou dando uma instrução para ele fazer individualmente uma atividade do livro. Você pode fazer atividades individualizadas nessa metade da sua aula, mas a outra metade sempre tem uma atividade para você fazer de forma que eles interajam um com o outro, eles interajam com você. Você visite os grupos, né? Faça aquela rotatividade lá, pergunte se eles estão entendendo alguma coisa. Olha, isso daí funciona, pessoal, dá resultado positivo. Isso vai acontecer de ter
aula que bate a campainha, eles, professor, a aula já acabou, eles vão dizer desse jeito, porque eles querem ter mais tempo ali com você. Então, do que aquela aula maçante que quando bate a campainha, eles dão graças a Deus, porque ele já não suportava mais aquela né, a sua fala o tempo todo e você só dando instrução e pedindo, já terminaram? Pessoal, tá faltando 5 minutos. Não temos outra atividade, só jogando atividade. Olha, isso daí mata qualquer interesse pela disciplina. Eles gostam de você, mas aos poucos você está matando também esse filtro de afetividade que eles nutrem por você. Então, mexa, porque nós estamos mexendo com a subjetividade, com os interesses, né, que está no mais íntimo das pessoas. Né? Então, quando você muda de abordagem, você se coloca se faz parte do processo, né, você vai estar aí, então, vendo os frutos que são, né, necessários. Né? Eu tenho até uma frase que eu sempre gosto de falar ela, né? Que é essa bem aqui. Né? Deixa eu colocar ela aqui para você não esquecer ela, né? Olha, quem não suporta o processo, ele não vive o propósito. Qual é o propósito, né, de uma aula? É você levar o aluno a aprender. Né? O foco, ele precisa ser esse. Né? Mas se você não faz parte, não vivencia esse processo, você se distancia dele, deixa só o aluno lá, você fica como espectador, como aquele que manda, como aquele que dá as regras, você não vive o propósito final. Então é muito importante. E às vezes esse propósito você nem colhe, outras pessoas irão colher o resultado do que você plantou. Mas se implante no meio, se sinta entre eles, porque é isso que vai contar. Tem uma outra frase que eu ouvi, que ela falou muito comigo, né? Não é o que nós podemos, né? Não é o que o mundo pode proporcionar para nós, não é o que nós podemos extrair desse mundo, mas é o que nós podemos levar para esse mundo. E nós temos muito a contribuir. Você tem muito a contribuir. É aquilo que você joga nesse mundo, deixa nesse mundo, é que vai fazer a diferença para gerações. Né? Então, essa a nossa percepção e concepção hoje de educador, de professor. Né? Então, eu quero, depois que você dê uma observada, legal, dê uma observada nesses outros aí, e no nosso próximo encontro a gente começa com isso bem daqui. Nós vamos falar das abordagens colaborativas, eu quero que você dê um estudo aprofundado disso bem daqui, porque eu inicio a unidade 3, mas eu faço um recap, uma recapitulação, e eu quero ouvir vocês aqui. Quero ouvir a contribuição de vocês com esses tópicos bem aqui que eu vou deixar aqui. Anotem aí, tome nota. Você vai fazer um estudo detalhado do Task-Based Teaching, tá bom? Para a próxima encontro aqui. Task-Based Teaching, anota aí, tá? Você vai estudar, vai para o material. Né? Eu não vou explorar isso aqui agora, porque eu tenho um projeto de mostrar para você a sala de aula investida e falar do seminário, que vocês vão escolher os tópicos. Vamos colocar outros tópicos aí, tá bom? Aí, nós temos deixa eu ver, Task-Based Teaching. Pronto. Beleza. Bem, fica só esse bem daí. Tinha uns outros dois, mas eu esqueci de colocar aqui. Mas vamos ficar para você estudar com foco, tá certo? Nesse daqui, o Task-Based Teaching. Mas você pode também fazer também um estudo do o chamado Hybrid Learning, que é o ensino híbrido. Dá uma estudada também bem aí. Eu vou colocar bem aqui o Hybrid Learning. Hybrid Learning. Dá uma estudada também no ensino híbrido, tá bom? Para a gente iniciar a discussão da próxima aula aqui,
nesse espaço aqui, com essas concepções, porque elas têm mais relação com o que a gente vai falar, né, que são esses métodos, as metodologias ativas, né? O hybrid learning, que é o ensino híbrido. Também dê uma olhada também em remote, isso que eu estou tendo agora, né, um insight, remote teaching, ensino remoto. É uma nova modalidade que está surgindo. Isso aqui não pode ficar de fora de linguística aplicada, pessoal, porque é uma questão muito atual, tá certo? Olha, 3 tópicos aí. O Task Based Teaching, vou botar também aqui escrito para você tomar nota. Task Based Teaching, tá bom? E esses outros dois aí, o Hybrid Learning e o Remote Teaching, que são modalidades diferentes, parecidas, mas não são a mesma coisa, tá bom? Então, você vai aí, anotado, beleza, né? Anota aí que a gente inicia a próxima unidade falando disso bem daqui, eu vou criar uma ferramenta, eu vou usar o Padlet, aí você, ao chegar na sala, você vai jogar lá no Padlet o que você aprendeu desses 3 pontos aí, joga lá no Padlet, aí eu vou abrir aqui a tela do Padlet, eu imprimo ela e jogo aqui para vocês, para a gente discutir, fazer uma discussão em cima do que vocês... Beleza, é o mural. Nós vamos fazer um mural aqui, eu jogo o mural aqui, já colhendo essas informações de aprendizado de vocês sobre esses 3 tópicos, e nós discutimos aqui, lemos algumas falas, tá bom? E você participa, né, de forma, né, assim, residual dessa aula, tá bom? Então nós vai estudando, e aí na próxima aula a gente tem eu vou ver se eu disponibilizo o Padlet para o pessoal, para os tutores, eles passarem para você, tá bom? E aí você acompanha, beleza? Eu quero passar agora 5 minutos. Deixa eu botar aqui a outra apresentação. A sala de aula investida. Quero marcar ela. Pronto. Bem, eu vou deixar 5 minutinhos para você tomar uma aguinha, tá certo? Eu vou aqui tomar uma aguinha, um cafezinho, e aí a gente volta e a gente inicia aqui com a sala de aula investida, tá bom? Beleza, pessoal? Descansa aí as pernas que a gente está aqui cansado. A gente volta para fechar com sala de aula investida, beleza? Olá, pessoal. Vamos voltar aqui, né, para nossa aula aqui. E espero que você tenha tido o tempozinho aí para tomar uma aguinha, né? E esticar um pouquinho as pernas aí, que é importante, né? Isso faz questão da saúde da gente mesmo. Então, obrigado aí por permanecer aqui com a gente, tá bom? A gente agradece os que permanecem. E vamos lá. A sala de aula investida, né? Como você já deve ter ouvido falar, né? Ela é uma forma de hoje trabalhar o ensino, né, de maneira que ela contempla essa diversidade de alunos. Mas a primeira impressão, eu coloquei essa foto aqui de propósito, né? Quer dizer, o que é sala de aula investida? Será que é exatamente isso vem daqui? A professora chega e os alunos estão de cabeça para baixo, né? Bem engraçado isso daqui. Mas olha aí o que é realmente a sala de aula investida, que em inglês ela é chamada de Flipped Classroom. Eu vou colocar aqui para você ver o nome, tá bom? Flipped Classroom. Eu vou disponibilizar para você um livro que foi traduzido em português, Flipped Classroom, Sala de Aula Investida, dos autores, né, que deram vida, trouxeram essa abordagem, essa metodologia ativa para nós, né? Nós, de alguma forma, já usamos a metodologia, né? Então, olha o que acontece aqui. O que é a aprendizagem investida, a metodologia ativa, a sala de aula investida? Ela é o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executada em casa. E o que é feito, né, como trabalho de casa, dever de casa, agora ele é realizado em sala de aula. Por isso que ele é chamado de sala de aula investida, né?
Então, ela é, na verdade, uma abordagem pedagógica em que a instrução direta passa do espaço de aprendizagem em grupo para o espaço de aprendizagem individualizado. Então, é muito importante você saber que quando você vai utilizar, você planejar uma unidade de ensino com o modelo, né, da sala de aula invertida, então você vai estar aí dando autonomia, né, para o estudante fazer atividades individualizadas, e essas atividades depois, quando chega na sala elas se organizam de forma que beneficie todo o grupo, né? Então, eu vou aqui mostrar para você, né? Sim, a sala de aula invertida ela é um exemplo de blended learning, né? Que é a mistura entre o ensino tradicional em sala de aula e a aprendizagem mediada por tecnologia, por computador, né? Então, o blended learning, já se está usando muito isso, né? Alguns alunos ficam em casa, estudam a tarefa que o professor, a tarefa que o professor passou, vê vídeo, seguem links de página, faz uma verdadeira reviravolta aí, vasculhando. E aí, quando ele chega na sala de aula, ele vai tirar dúvida, o professor vai conversar com ele, o professor não dá mais aquela aula expositiva, tá bom? É como se ele estivesse fazendo o dever, completando o dever de casa na sala de aula, tá bom? Aqui é para você entender como é que é o modelo de sala de aula invertida. Nessa linha aqui que passa, é todo o objetivo que você tem do ensino, da unidade de ensino. Você vai planejar a aula do mesmo jeito. Tem início, meio e fim, faz o planejamento da aula. Agora, uma parte dessa aula, elas vão acontecer fora da sala de aula. E a outra parte em sala de aula. O que acontece fora da sala de aula? Bem, os alunos eles vão se preparar para participar, né, das atividades na sala de aula. O professor manda um vídeo instruindo, grava um vídeo, aí nesse conjunto de instrução ele vai colocar também outros vídeos sobre o tema para ele assistir, indicar livro, capítulo do livro, de sites para ele visitar, e aí ele vai se preparar para a aula, né? Durante o espaço, então ele se preparou, aí ele chega aqui na sala de aula, né? Então eles vão aqui aplicar, né, realizar atividades, aplicando o conceito-chave e os feedbacks do professor. Aqui eles perguntam para o professor alguma coisa que não ficou claro, eles explicam para o professor confirma se está ok, dá um feedback para eles. Então esse aqui é o momento da sala de aula, é aquele 50% que eu falei, mais ou menos aqui, tá bom? E depois da sala de aula, eles fora da sala de aula de novo, eles vão ter aprofundar isso, né? Aprofundar essa aprendizagem, ampliando os seus conhecimentos. Eu pergunto para você, bote aí no chat, se você já vivenciou esse modelo de sala de aula invertida, ou se você já ouviu falar, alguém que está fazendo esse tipo de aula invertida, me fala bem e coloca no chat aí. Porque nós já temos muitas experiências de escola que estão usando o Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. Principalmente agora nesse momento da pandemia, né? As escolas se equiparam de forma que você já... Olha aí, a Marta Ramone diz assim, sim, a gente já... Né? Então, é um modelo que está vindo, né? Seria o nosso caso aqui, onde recebemos a plataforma de orientação, realizamos o estudo e aprofundamos na sala de aula. Aqui mais... Agora, como a gente, tipo assim, a gente não tem os encontros presenciais, vocês lembram que a gente tinha os encontros presenciais, às vezes uma vez no mês eu visitei, até com o Oswaldo a gente foi para alguns lugares, né, Oswaldo? A gente ia lá no campus para dar aula, os alunos já tinham a unidade, exemplo de sala de aula investida. Agora, quando não está tendo, por exemplo, agora tudo é remotamente, a gente faz uma adaptação nesse modelo, porque para ser sala de aula invertida, ela tem que ter um momento presencial e esse momento fora da sala de aula. Como a gente não está tendo agora o momento presencial, a gente faz uma adaptação, usa o princípio, e o momento presencial, ele vai acontecer
de forma remota também, né? Quando está aqui tirando as dúvidas, o professor não vai estar dando aula expositiva como eu estou dando aqui, né? Mas ele vai estar aqui com a turma, conversando, né? E aí, como foi, pessoal? O que vocês podem estar aqui falando? Aí senta aqui numa mesa virtual e vão estar conversando, né? Colocando, pontuando as questões, o que você realmente aprendeu, né? E aí, é isso, tá bom? Mas é mais ou menos aqui, o nosso caso aqui, tá bom? Bem próximo, mas eu diria que há tempos atrás a gente já praticava na, na, na SEAD esse flipped classroom, porque os alunos recebiam, né, se preparavam para o encontro mensal, e olha que nós tivemos alguns encontros nas outras turmas que já estão se formando agora, belíssimos encontros que resultaram assim em algo muito bom para a gente, de aprendizado mesmo mútuo, como eu sempre falo, né? Aprendizado entre nós, né? Bacana aqueles encontros ali. Tudo para a gente trazer, né? Aquilo que a gente tinha estudado, tinha visto nas unidades, né? Então aí para você ver, esse aqui é um exemplozinho, né, de como acontece sala de aula investida. Olha aí, aqui na sala de aula tradicional, a professora diz assim, ó, vocês vão agora ler o capítulo 4 do livro e escrever um parágrafo de até 400 palavras, né? Fazer uma redação. Aí os alunos vão lá, na sala mesmo, estudar. E na sala de aula invertida? Aqui no encontro, a professora está tirando as dúvidas de, olha, você assistir o vídeo, né? O que você vamos conversar agora sobre o que você aprendeu desse vídeo. E a professora não vai falar, não, ela vai ouvir você. O processo se inverte. Quem agora está dando a aula expositiva são os alunos, e o professor está ali na escuta. Tá bom, pessoal? Beleza? Aqui a taxonomia de Bloom é mais ou menos assim. Esses níveis de compreensão do aluno, a taxonomia de Bloom, para quem eu acho que ela aparece lá no material também, elas são os níveis de aprendizagem, né? Vem do lembrar, né? Compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, vem de baixo para cima. Essa ordem ela se investe na sala de aula invertida. O aluno na sala de aula, né? Ele vai analisar com o professor, avaliar os tópicos, os vídeos que assistiram e vão criar na sala de aula. E para casa é que eles vão ler, né? Fazer uma leitura, compreender e lembrar. Para lembrar, para levar para cá. Então, a pirâmide se inverte, né? Veja como é uma inversão mesmo aí de níveis de aprendizagem. Eu quero depois trazer para vocês uma explanação só sobre a taxonomia de Bloom, porque ela é muito importante. Ela está agora recheando, né, os tópicos, né, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Tá aí, né, os níveis explicados, não vou passar agora por causa, né, do tempo, que eu vou já falar do seminário. Olha aí, quais ferramentas eu posso usar, né, com a sala de aula invertida? Olha, você pode usar muitas, né? Essas ferramentas aqui que eu botei, elas estão no meu livro, que eu vou disponibilizar, para eu já ter disponibilizado para você em PDF, e tem cada uma dessas ferramentas explicando como é que você usa, né, de forma mais prática. Você acha na internet essas informações, mas elas estão bem compiladazinhas ali, organizadas para você, no livro, para você só seguir o link e fazer uso. O Flipgrid, né, que é o Padlet, o Kahoot, o Quizzes. Eu queria fazer uma atividade com vocês com Quizzes, mas aqui é complicado aqui na plataforma. O Streamable, que é a gravação de vídeos, né, e subir o vídeo para criar um linkzinho para você disponibilizar para o aluno. O Poll Everywhere, que são as enquetes, né, usando o Poll Everywhere. Essas ferramentas você pode utilizar para passar para o aluno, para ele fazer as atividades durante a semana, tá bom? E aí ele volta para a sala, né? Alguns fazem a Flipped Classroom, a sala de aula invertida, assim. Eles fazem assim, eles estão com um grupo de 15 alunos, eles fazem a rotatividade. 15 alunos hoje estão na sala com o professor, na outra semana vem o outro grupo, e o outro grupo fica em casa estudando, né, fazendo as tarefas,
e aí vem de 15 em 15 dias, né, por causa da pandemia. É um modelo também adaptável da sala de aula investida, viu, pessoal? Como implementar, tem uns passos, eu não vou me deter nisso bem daqui, tá bom? Mas tem a questão do que pode impedir a realização das aulas investidas, é a questão da internet. Ele mostra aqui como é que você pode driblar, né, superar isso bem daí. Eu vou passar esse material para vocês, tá bom? E a comparação entre a sala de aula tradicional e a investida também. Você vai ler isso daí. Olha aqui os criadores da sala de aula investida, o Aaron e o Jonathan, para você conhecer, tá bom? E esse livro aqui, ó, vou passar para você. Sala de aula investida. Viu, pessoal? Você vai ler, muito bom. Ele foi feita essa tradução. Tem um outro livro também que eu vou passar para você. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Ah, metodologias ativas para uma educação inovadora, toda em português. Vocês precisam pegar esse material. Ele está em PDF, dá de ler. Vai lendo aos poucos, não precisa ler de uma semana logo, não. Vai lendo, porque isso daí vai fazendo de você um profissional de excelência, tá bom? Então você vai aí pegando esse material, vai botando na sua biblioteca. Tem esse daqui que é para em inglês mesmo, Applying the Flipped Classroom Model to English Language Arts Education. Ou já em inglês ele não tem, infelizmente não tem em português, mas posso passar também, tá bom? Então é isso. Essa votação a gente já fez, eu trouxe ela para o início, né? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu tenho que explorar aqui. Pronto, olha aí, só considerações, a qualidade, né, de uma pedagogia centrada no estudante, é que ela é um ensino cooperativo, o aluno participa ativamente e ele procura solucionar problemas, viu, pessoal? Então é um erro aí. As estratégias aí, debates, discussões, roleplay, games, estudos, né, de casos, cenários. Então vai aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, então é isso, pessoal. Agora eu vou, para finalizar, aqui eu vou passar agora a proposta de avaliação e vamos ver aqui do que a gente vai estar mexendo aqui, tá bom? Então é o seguinte, a avaliação vai ser uma aula, tá certo? Você vai escolher um desses temas, o tutor vai estar sorteando com você para você apresentar. Você pode fazer isso de duas maneiras. Nós podemos fazer isso através de uma aula transmitida pelo Google Meet, ou pelo WebEx, ou pelo Zoom, né? E aí você, né, com a orientação do seu tutor, vai criar o link, disponibilizar para a gente. A gente vai fazer um calendário para eu gostaria de participar das apresentações. Mas, professor, eu não posso apresentar, então grava um vídeo, né? Grava um vídeo que a gente vai assistir e está avaliando, né, a sua apresentação do tópico que você escolheu. Então, professor, eu só posso fazer em grupo? Não. Você pode fazer individualmente, em dupla ou em grupo, 4 pessoas, 5 pessoas, tá bom? Essa dinâmica de pessoas, de quantidade de pessoas, eu estou deixando bastante livre. Mas queria que vocês se apegassem ao conteúdo da linguística aplicada. Porém, a gente tem um plus aqui. Então, nós temos aí os temas lá da unidade 1, behaviorismo, que é o behaviorismo, inatismo, né, o cognitivismo, o interacionismo, né, como temas. Na unidade 2, nós vamos ter concepções de método, né, proposto, aí, o método direto, indireto, audiolingual, o Total Physical Response e o Natural Approach. Aí o Communicative Language Teaching. E aqui a gente vai colocar, bem aqui nessa unidade, um tema 5. Um tema 5, a gente vai colocar a sala de aula investida, o Blended Learning, ensino remoto. Então, por quê? Porque é um tema que ele está presente agora nas nossas experiências. Então, não pode ficar de fora aqui desses seminários, tá bom? Então, a gente vai colocar, talvez até mais algum outro método eu vou estar vendo aqui, ou abordagem, como a gente chama, né? Para colocar aqui nesse sistema da unidade qual? 2.
A unidade 3 continua, tá bom? Avaliação da aprendizagem, beleza? A unidade 4 sobre a adaptação de material. A professora vai, sobre a avaliação, a Alexandra vai estar aqui na próxima aula falando com a gente também. Depois que a gente fizer aquela tarefa que eu passei, né? Aí a gente passa para a professora, a Alexandra, para ela trabalhar o tema da unidade 3, que é a avaliação. Ela que vai trabalhar aqui com vocês, tá bom? E a unidade 4, novamente, vai ser eu e a professora Alexandra que vamos estar trabalhando aqui sobre produção de material didático. Vamos passar uma tarefa para você também aqui, tá bom? Olha, fica atento lá aos fóruns, né, de discussão. Eu trouxe essa enquete aí com base, mas eu vou preparar aqui também uma atividade sobre avaliação para você ir abrindo, né, a mente para ir falando lá sobre avaliação. Tá bom, pessoal? Eu quero abrir agora o espaço para perguntas, né? Para perguntas. Já estou vendo uma aqui que ela se encaixa aqui. Olha, nós escolhemos o tema ou serão os tutores? Bem, provavelmente o tutor vai fazer o nível de sorteio para não haver conflito. Imagina que a turma inteira queira fazer, né, trabalhar essa nova modalidade, né, sala de aula invertida, né, ensino híbrido. Aí, para não haver esse conflito, ela vai sortear. Porém, eu quero que você seja bastante... o tema de cada unidade tem vários temas. Por exemplo, a unidade 1 tem quantos temas aqui? Tem 4 temas. E você encontra esse material lá na apostila. A unidade 2 tem 4 temas. Vou botar mais um, né? A unidade 3, 4 temas. E a unidade 4, 2 temas. Né? Então, ela vai fazer o sorteio, mas se você pegar um tema que você disse que não, professor, eu não vou conseguir, seja honesto e diga, não, vamos fazer uma troca aí por aí. Mas não vá, tente fazer aquilo que realmente você, né, tente adequar isso conversar com o tutor, tá bom? Não é fechado isso daqui, não. Porque dentro do tema ele vai ter vários subtópicos, né? Não sei se você observou, só um tema para cada grupo ou individualmente. Por exemplo, um grupo escolhe um tema, é sorteado um tema por grupo. Mas se você quer fazer individualmente, é um tema também. Agora, olha, imagina aqui na unidade 3, temas, tema 1. Se você for sorteado o tema 1 da unidade 3, você tem que falar sobre abordagem, sobre a avaliação da aprendizagem de línguas, falar um breve histórico, falar sobre os discrete points e na integrative testing. Tem que falar disso bem daqui, é o que vai cobrir a sua apresentação. Vai lá para o tema 2 da unidade 3, Communicative Language Testing, Performance Based Assessment, e por aí vai, beleza? É um tema de cada unidade. Não, você vai... tem as 4 unidades, você vai ser só um tema que vai para você, de uma dessas unidades, tá bom? Escolher um entre todos, certo? Sim, é isso mesmo. Vai ser escolhido um entre todos. Você não vai pegar um tema de cada unidade para você apresentar, não, de jeito nenhum. É um tema só. Pode ser que esse tema caia para você lá da unidade 1, ou da unidade 2, da unidade 4. Ótimo, né, Adilânia? Beleza, sim, né? Porque aí é bom que a gente ouve o pessoal e também não concentra muita coisa só para você, né? Beleza? Mais alguma pergunta sobre essa aula aqui? Aproveite esse momento aqui, para depois a gente estar fechando aqui. Sobre também a proposta do seminário. Fique à vontade aí para perguntar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes eu passei batido. Professor, e sobre aquele livro do tema da sua faculdade? Eu não estou lembrando aqui, Edilânia. Que livro é esse? Será que é esse livro sobre... Eu vou estar conversando agora com os alunos, porque a gente já está agora chegando em maio, né? Quanto mais antes possível, melhor. Porque aí você já se concentra. Ainda tem um detalhe, né? Você vai procurar ferramentas para
para apresentar. Eu queria que você variasse bem essa apresentação, né? Usando ferramentas da internet. Quem está na era da internet, tá bom? Então, fazer isso, beleza? Não, o livro sobre métodos, eu vou pegar bem aqui a foto dele, bem aqui, vou já subir ele bem aqui para você ver. Eu acho que o livro que vocês estão querendo saber é esse bem aqui. Vou subir aqui, documentos, livro digital integrando ferramentas, pronto. Vou enviar ele bem aqui. Olha, o livro que professor, aquele livro que inclusive foi tema de sua turma na época da faculdade. Deixa eu ver. Ah! Já sei! Sim, sim. Meu Deus do céu. Pessoal, perdão. Beleza. Ah, isso aqui foi o que eu lancei agora, né? Eu vou disponibilizar para você. Tô lembrando agora, pessoal, é o livro que eu preparei esse material para vocês também. Vou sim, é porque ele é grande demais, não dá de passar pelo WhatsApp. Eu tenho que mandar o link, tá bom? Eu tenho que mandar o link para vocês, tá certo? Deixa só eu ver bem aqui ele. Se eu vou ver bem aqui no WeTransfer, se eu já crio bem aqui logo o link, o WeTransfer. Aí eu coloco ele para você aqui, tá bom? Beleza. Pronto. Beleza, beleza. Adicionar arquivo, ficheiro. Aqui eu vou procurar aqui ele aqui. Linguística aplicada. Ô, rapaz. Já, já. Professor, material enviar para tutores. Ô, papai. Então, eu vou mandar depois para vocês esse material. Deixa eu ver aqui. Tá achando não? Deixa para lá. Então vamos. Então eu passo para vocês. Eu vou passar o link para os tutores. Eles passam o link para vocês do livro. Vocês baixam para o computador de vocês, porque ele é muito grande mesmo esse livro. E aí esse link tem que baixar em 7 dias. Então quando eu passar para os tutores, eu vou pedir para eles passarem imediatamente para os grupos de WhatsApp para vocês baixarem esse livro, tá bom? Beleza? Combinado? Muito obrigado, pessoal, por mais esse momento, da gente estar aqui aprendendo. Nós fechamos aqui o nosso conteúdo, tá bom? E vamos estar nos encontrando na próxima data, que eu não lembro agora, mas nós vamos voltar agendando aqui. Só agradecer, né, o empenho, a participação de cada um, né, vocês que ficaram aqui até o finalzinho. Maria Vitória, vou cumprir agora a promessa do livro, tá bom? Mandar esse daqui e esses outros materiais que eu falei aqui, né? A sala de aula investida, por exemplo, viu? Então, só registrar aqui meu agradecimento, tá certo? Noêmia, quem mais aqui? Maria Vitória, Célia, Edilânia, o Hércules, Ariane, Andressa. Valeu, que legal. Os que estão aparecendo aqui. Obrigado, viu, pessoal? Ariane, Fábio, Maria Marta. Beleza, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Tem mais alguma pessoa aqui que Naina, que não falou, né? Mas Paloma, Renato, quem mais aí? Andressa, Oswaldo. Um abração, pessoal.